Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Gustavo Pereira Filho e queria contar um pouco da minha história para a gente já ir se conhecendo. Sou representante da 4ª geração de médicos da família Pereira Filho, reconhecida aqui no Rio Grande do Sul como extremamente tradicional e ética. Essa história teve seu início há mais de 100 anos, com o meu bisavô, o Dr. Manuel Pereira Filho, que era um reconhecido microbiologista e proprietário do Laboratório de Pesquisa Pereira Filho. Na sequência, meu avô, seu filho, Arthur, tornou-se cirurgião torácico e foi um renomado professor livre-docente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A seguir, ele teve 5 filhos. Destes 5, 4 tornaram-se médicos. O primogênito, que também se chama Arthur, é meu pai e ele tornou-se neurocirurgião e diretor do Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre. Na sequência, tem eu e meus 2 irmãos, Arthur e Nelson, ambos tornaram-se também neurocirurgiões e eu escolhi a cirurgia plástica. Como vocês puderam perceber, minha jornada teve como base esse forte legado familiar. E teve início quando completei 18 anos e fui aprovado no vestibular da concorrida Universidade Federal de Ciências Médicas aqui de Porto Alegre. A seguir, graduei-me médico aos 24 anos, prestando novo concurso e sendo aprovado para a residência de cirurgia geral no Hospital de Clínicas também aqui de Porto Alegre. Ao término dessa, após nova prova, fui aprovado em um dos mais concorridos serviços de residência de cirurgia plástica do Brasil, aqui em Porto Alegre, na Santa Casa de Misericórdia, tendo sido aprovado em primeiro lugar. Após mais 3 anos de residência, então, por fim, aos 29 anos, graduei-me cirurgião plástico e após uma última prova, graduei-me novamente como especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Nos anos subsequentes, fiz ainda o mestrado em cirurgia plástica e fui aprovado em um novo concurso público, dessa vez para ser cirurgião plástico do Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre. Ascendi ainda a membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, sendo esse o título máximo dentro dessa sociedade. Atualmente, sou membro internacional da SPS, que é a American Society of Plastic Surgeons, sou instrutor sênior do LipoMD Prime Institute e ainda realizo cirurgias em Londres como professor convidado. Toda essa formação ainda está em curso, pois nunca meço esforço para buscar o que há de mais moderno e de melhor em cirurgia plástica para entregar a vocês. Na minha família, desde sempre temos paixão por cuidar, e isso se reflete em todo esse cuidado que eu tenho com vocês no pré, no trans e no pós-operatório. Obviamente eu não poderia ofertar tudo isso a vocês sozinho, e por isso estruturei uma super equipe para me ajudar em todo esse processo. Assim, nossa equipe está sempre disponível para atender vocês com todo o carinho, toda a atenção, toda a segurança e todo o profissionalismo que vocês merecem. Será um verdadeiro prazer te atender. Após muitos e muitos anos de estudos, de pesquisa e de muitas cirurgias de contorno corporal realizadas, eu posso afirmar para vocês que hoje eu tenho um domínio global sobre todas as técnicas mais modernas disponíveis para oferecer os resultados mais surpreendentes para vocês. As possibilidades são inúmeras, de acordo com a área do contorno corporal a ser tratada. E eu posso assegurar para vocês que eu vou empregar sempre toda a minha expertise, atenção e foco em desenvolver um melhor planejamento para o melhor resultado possível no teu caso. Quando analiso a região abdominal de vocês, a gente tem que ter atenção que existem 3 camadas principais: a pele, a gordura e a musculatura. Sendo a primeira, a pele, a que realmente vai nos designar qual a melhor técnica a ser empregada para obtermos um resultado excelente. Quando existe pouca flacidez de pele ou praticamente nenhuma e essa pele tem uma boa consistência, a lipoaspiração é o nosso procedimento de escolha. Esse procedimento, ele objetiva remover a gordura por completo dessa parte abdominal e quando existe uma musculatura desenvolvida por baixo, essa musculatura torna-se aparente. Então, é possível ter um pouco de definição nesse abdômen. Quando existe uma pequena sobra de pele na região inferior do abdômen, a mini abdominoplastia está indicada e vai nos entregar excelentes resultados. No entanto, quando eu já tenho uma flacidez generalizada, geralmente um abdômen que teve 2 ou 3 gestações, a abdominoplastia vai nos entregar um resultado muito superior. Eu sempre chamo a atenção que, independente se for mini ou se for abdominoplastia, realizaremos a lipoaspiração em conjunto, a fim de deixar esse abdômen com um aspecto muito mais atlético. E se existe uma musculatura bem definida, bem forte, por baixo disso,
ela vai se tornar aparente no pós-operatório. A musculatura, por sua vez, também precisa ser examinada e reparada de acordo com o grau de distensão que temos nessa região. Durante as gestações, essa musculatura ela sofre uma grande abertura, um grande estresse que a gente chama. E dessa forma, muitas vezes, ela precisa de alguns reparos. Quando ela tem alguma abertura, que chamamos de diástase, ou eventualmente alguma hérnia, precisamos lançar mão das plicaturas, que nada mais são do que suturas, costuras, para realmente reposicionar essa musculatura na sua posição original. Além disso, costumo utilizar as plicaturas também para modificar a estrutura dos músculos, deixando eles mais aparentes nas regiões que a gente deseja. Tanto na mini abdominoplastia quanto na abdominoplastia, podemos lançar mão das plicaturas. Além dessa análise minuciosa do abdômen, sempre costumo avaliar todas as áreas corporais, incluindo a parte dorsal, a parte dos flancos, a parte dos culotes, a parte das coxas e a parte do braço, buscando sempre o resultado mais harmônico possível. Nessas áreas, podemos remover a gordura que encontra-se em excesso e podemos transferi-la, fazendo enxertos de gordura nas áreas que temos deficiência, principalmente a região glútea. Chama a atenção que existe uma técnica super moderna que a gente costuma utilizar uma parte dessa gordura para volumizar alguns músculos corporais. Geralmente utilizamos nos retos abdominais para tornar esse abdômen um pouco mais atraente. Da mesma forma que eu realizo uma avaliação minuciosa da parte abdominal, eu também utilizo o mesmo processo para a região mamária. As incisões da mastopexia, elas podem ser reduzidas quando eu tenho uma mama que não tem muito excesso de pele e tem uma queda inicial. No entanto, quando a mama tem uma queda muito grande ou um volume excessivo, eu preciso esticar um pouquinho essas incisões, mas sempre colocadas de forma estratégica para tornar-se o minimamente aparente no pós-operatório. Outro fator muito importante que precisamos levar em consideração é quanto ao volume mamário desejado. Se vocês têm o desejo de aumentar o volume da mama, eu tenho duas opções. Normalmente podemos utilizar as próteses de silicone ou então a própria gordura corporal. Cada uma delas tem suas vantagens e desvantagens e eu costumo discutir sempre isso com vocês. Já quando existe o desejo de fazer uma redução do volume mamário, temos algumas opções também. Normalmente eu costumo utilizar uma parte da glândula mamária para fazer o que a gente chama de prótese viva. Dessa forma, conseguimos fazer uma redução do volume mamário, mas mantendo a parte do polo superior bem cheio. Independente da técnica, seja com prótese, seja com gordura ou seja com a prótese viva, eu costumo utilizar o sutiã interno em todas elas. O sutiã interno consiste numa sutura, num reforço, na verdade, de todo o sulco mamário, mantendo a longo prazo o nosso resultado muito mais estável. Eu sempre procuro conversar e ouvir o máximo possível de vocês para compreender exatamente qual é o nosso objetivo na cirurgia. Dessa forma, eu posso lançar a mão da melhor técnica e utilizar toda a minha expertise para atingi-los. Então eu sempre reservo bastante tempo na minha consulta para ouvir vocês e para conversar sobre todas as expectativas e os resultados possíveis. A face também necessita ser avaliada de forma global e por camadas. Dessa forma, sempre avaliamos a qualidade e a quantidade de pele existente, a deposição das gorduras, a qualidade da musculatura, a localização das proeminências ósseas, a posição dos supercílios, a volumetria labial, entre outros, a fim de definir o melhor plano para o rejuvenescimento facial. As técnicas disponíveis se iniciam com a lipoenxertia facial, que nada mais é do que a colocação de gordura em posições estratégicas da face, buscando esse rejuvenescimento. Assim, conseguimos ganhar volume em algumas áreas sem incisão alguma. Já quando existe uma pequena sobra de pele, precisamos lançar mão do mini lifting facial, o qual, com cicatrizes reduzidas, nos ajuda a remover esse excesso, além de permitir um reposicionamento das estruturas mais profundas, mudando inclusive o formato facial. No entanto, quando já temos um envelhecimento um pouquinho mais avançado, com muito excesso de pele, precisamos lançar mão do lifting facial completo. Nessa técnica, então, as cicatrizes são um pouco mais extensas, mas são colocadas estrategicamente a ponto de ficarem praticamente imperceptíveis depois de 3 meses. A grande vantagem é que conseguimos fazer um rejuvenescimento global da face, tratando todas as camadas, reposicionando os tecidos profundos,
fazendo a aplicatura da musculatura e removendo todo o excesso de pele. Cabe ressaltar que, independente da técnica necessária e que vai ser empregada, o nosso objetivo é sempre um rejuvenescimento com naturalidade. O objetivo sempre é voltar o relógio em torno de 10 anos, dando um resultado com um aspecto muito mais jovial. Objetivando um resultado ainda mais completo, sempre precisamos analisar as outras estruturas faciais. Por exemplo, o nariz se encontra numa região bastante central da face, sendo fundamental nessa anatomia. Então, podemos lançar a mão da rinoplastia tanto fechada quanto aberta e, eventualmente, se existe uma queixa respiratória, podemos realizar esse procedimento em conjunto com o otorrinolaringologista para melhorá-la ao mesmo tempo. Em relação às orelhas, também precisamos analisá-las com bastante ênfase, podendo realizar então a otoplastia, que seria o fechamento das orelhas, quando temos indicação. E por fim, não podemos nos esquecer dos tratamentos complementares de cosmiatria, que também são fundamentais para complementar o nosso resultado desse rejuvenescimento global facial. Costumo utilizar de rotina a toxina botulínica para as rugas dinâmicas, os preenchimentos com ácido hialurônico para valorizar alguma área que mereça um pouco mais de destaque e atenção no pós-operatório, assim como os bioestimuladores, Sculptra e Radiesse para alguma área de flacidez e, por fim, sempre pensando na qualidade da pele, num resurfacing facial, seja com o laser de CO2 fracionado, seja com peelings.